Acabou de passar uma notícia da Folha de São Paulo na minha For You aqui do TikTok e dizia assim: o seguro não cobriu o valor da cama do John Lennon. O cara estava mostrando a casa dele de 30 milhões de reais que pegou fogo lá na Califórnia? Não? Ih, ó, misturei. Lá onde pegou fogo. Agora, várias mansões. É muita informação, eu tô confundindo já. Daqui a pouco eu... Mas acho que é Califórnia. Não é Califórnia. Bom, lá onde estava pegando fogo agora no final do ano e que os incêndios permaneceram por um longo tempo. Acho que ainda tem alguns focos de incêndio, mas já estão sendo manejados. Eu lembro que muitas vezes eu converso com as pessoas na clínica sobre o desapego ao material. O capitalismo surrupiou as nossas emoções e transformou elas em objetos. Essa caneta, esse lápis é muito importante para mim, porque ele foi da minha tataravó. Daí ela deu para minha bisavó, aí ela deu para minha avó, aí ela deu para minha mãe e hoje minha mãe entregou para mim. Eu nunca vi a minha tataravó, eu nunca vi a minha bisavó, ou já vi, mas não tive nenhum vínculo de afeto. E talvez nem tenha um vínculo de afeto com a minha mãe, porque hoje em dia, 2025, são muito mais filhos e filhas que consideram os pais como estranhos na sua vida do que pessoas de fonte de afeto. Tem sido muito comum as pessoas dizerem que sentem como se estivessem abraçando uma pessoa estranha quando vão abraçar alguém da sua família, né? O pai, a mãe ou um irmão. Quando a gente não tem afeto, e afeto é toda ação que aguça os 5 sentidos do sujeito. Quais são os 5 sentidos? Paladar, olfato, visão, audição e tato. O afeto acontece por essas vias, né? Algo que a gente escuta, um perfume, né? Uma comida que é feita com muito carinho, que ela se torna uma comida de afeto, o abraço, o cafuné, né? O carinho, o toque. Ver a pessoa, observar a pessoa que a gente ama, e isso não estou falando de relação amorosa e sexual, estou falando de todos os tipos de relações, pode ser familiar, amigos, alguém do trabalho que a gente gosta muito, tanto faz. Então, o capitalismo transformou afeto em objetos. A gente só se sente importante quando ganha um presente. Fulano não me dá nada de presente de aniversário, porque ele não demonstra que me ama, ele não me dá nada. Meu pai, como que um homem vai superar meu pai se meu pai me dá tudo? Tudo o quê? Objetos? Aí vocês vão dizer, essa mulher tá louca? A Roberta tá falando de uma coisa que é impossível de mudar. Gente, o mundo existe há milhares de anos. O sistema capitalista existe há apenas 1% desse tempo. A gente não nasceu no capitalismo. O capitalismo, ele surge a partir de exploração, ganância. Eu não estou dizendo que é pra gente abrir mão de ter tudo, porque as pessoas vão usar esse discurso, né? Ai, dá tudo que é teu, então. Não é isso. Eu não estou dizendo que a gente não precise mais comprar e não precise mais consumir. Também não é isso. Porque existe moeda corrente em cada país, né? É um sistema que já está bem colocado. Mas a gente precisa pensar o quanto a gente está depositando afetos
e simbologias em objetos. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2015, não vou lembrar exatamente a data, mas foi antes de 2017, que houve uma enchente muito grande, muito séria no Rio de Janeiro, em pleno Réveillon, na virada do ano. E uma imagem me impactou muito, que foi a enxurrada levando pastas de documentos de uma casa. A moça filmou aquilo e aí a água estava vindo e a água entrou na casa e veio e ela disse: é pasta dos documentos, não sei o quê. E eu vi aquilo ali e eu pensei: nada é meu nesse mundo. Nada é meu. Se eu for embora, esse lápis fica. O lápis mais barato vai fazer a mesma coisa que o lápis mais caro. Mas nós depositamos a nossa confiança, a nossa autoestima e os nossos afetos nas coisas. A pessoa se sente melhor se ela tem um iPhone. A pessoa se sente melhor se ela tem um MacBook. Ela se sente melhor se ela vai na academia cara. Ela se sente melhor se ela usa uma camiseta que custa R$500. E eu não vou... E tá corretíssimo pensar que isso tá errado. A gente não pensa alternativas para a vida que a gente está vivendo. E a natureza vai nos engolir, porque isso é resultado das nossas ações. A gente não faz o mínimo de mudança na nossa vida pensando os afetos. Nada nessa vida nos pertence e não é papo de bicho grilo, é uma realidade. É uma realidade que a gente transformou em distopia. E não é a realidade. Agora com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Inundações, na verdade, porque passou, né? Não era mais só enchente, era inundação, porque ficou um mês tudo submerso, né? Os cemitérios ficaram destruídos. Vamos pesquisar se reconstruíram os cemitérios. Não reconstruíram. As casas foram destruídas. Tem cidades inteiras que não existem mais. Não tem banco, não tem hospital, não tem nada. E aí as pessoas não estão conseguindo, e é isso que o capitalismo faz, é assim que o capitalismo escraviza a gente que é pobre. Ele vai determinar o que importa e o que não importa pra gente. É como quando as pessoas dizem assim pra mim: tu deveria de financiar uma casa, o valor que tu paga de aluguel, tu deveria de pagar de financiamento. Gente, ninguém deveria nem de pagar financiamento. Existe mão de obra, material e terra suficiente para que cada sujeito tenha uma residência, sem pagar nada, pagando única e exclusivamente o imposto sobre aquele imóvel, para que tenha a manutenção das estradas, do lixo, da energia elétrica, da rua. Isso é possível, só que ensinam a gente que não. Ensinam a gente que esperteza é ganância. Ensinam a gente que esperteza é passar a perna no outro. Aí eu fico olhando isso, fico pensando, gente, a frustração que isso causa nas pessoas. E é uma frustração imensa, imensa. Vou falar no próximo vídeo sobre isso.